começando o último Pod State Wars do ano. Mas fiquem tranquilos aí que 2026 vai ter bastante. Não vou garantir bastante, já porque vai ter o dessa temporada e o comecinho da temporada 25-26. Pod State Wars, final de ano. Para falar dessa sequência de 4 jogos dos Wars que eu não falei ainda em vídeo, vocês do YouTube, caramba, não teve vídeo porque eu falei que ia deixar todos esses daqui para falar em um vídeo só, no caso no Pod State Wars. Tem muita coisa, tem muito imbróglios, muitas coisas para falar. Começando nesse jogo contra o Orlando Magic, vitória na Chase Center, onde o time jogou bem mal o primeiro tempo, mas no segundo deslanchou e no quarto período fez o que tinha que fazer para conseguir a vitória. Esse foi o fatídico jogo da briga entre Steve Kerr e Draymond Green, onde o Steve Kerr fala para o Draymond Green: é muito difícil treinar você desse jeito. E o Draymond Green, sem falar nada, ele decide ir para o vestiário. Aí no final do jogo, na coletiva, ele falou que não, foi uma decisão do Draymond Green, já que se ele não vai ajudar no banco, se ele não vai ajudar em quadra, ele prefere ir pro vestiário. Ele foi pro vestiário, ele voltou pra quadra e não jogou. Foi no terceiro quarto, isso, 2 minutos, acho que de terceiro, 2 ou 4 minutos, ele não voltou mais pra quadra e o time fez o seu melhor basquetebol sem o Draymond Green. Então, significa alguma coisa? Não significa nada. Moses Moody teve 20, relembrando esse jogo, né? Porque talvez não lembro muito o que aconteceu, porque faz tempo que teve esse jogo aqui. O Jimmy Butler foi um Jimmy Butler agressivo, o que, né, a gente vai chegar nos últimos 2 jogos, porque parecia que a gente já viu um Jimmy Butler agressivo até o resto da temporada, mas esses 2 últimos jogos não foi o caso. Já adiantando, não foi o caso. O Curry sem muito o que falar, o Curry é Curry. O Post não matando bolinhas, tá? Prestem atenção, o Post tá começando a dar uma oscilada assim, oscilar legal, viu? O Post tá começando a oscilar legal nessas bolas de 3 e um bom jogo do Podziemski. Podziemski vai ter uma boa sequência vindo por aí. No mais, essa vitória alegrou o time, parecia que o time tinha um rumo depois de ganhar contra o Phoenix Suns e depois dessa vitória aqui. Aí chega pro jogo da rodada de Natal. Rodada de Natal, sempre uma expectativa. Depois aí, hoje, né, dia 30 que eu tô gravando isso aqui ao vivo, de 29 para 30. O John Green falou que jogar no Natal é um lixo, que Natal é para ficar com a família, que ninguém gosta de jogar no Natal e por aí vai, mas outro joguinho assim, difícil de ver, hein? Eita, joguinho. Talvez o melhor destaque foi o Al Horford fazer 4 bolas de 3 seguidas e parar depois. Ele fez 4 de 4 e depois errou todas no final. Outro bom jogo do Podziemski, outro péssimo jogo do Post, outro péssimo jogo de Natal do Curry, onde já virou rotina o Curry ter péssimos natais, péssimo Natal do Jimmy Butler. Assim, ele teve 9 rebotes, 9 assistências, tudo bem, mas não dá. Moses Moody bem do mais ou menos. Tracy Jackson Davis, se tem uma boa notícia nesse final de ano foi Tracy Jackson Davis. Não é que ele tá bem, porque para tá bem tem que melhorar mais ainda. Mas ele tá. O que ele tava sendo na temporada de calor dele, que é um bom reserva, vai? Um bom reserva para ocasiões específicas, o Tracy Jackson Davis está tendo uma boa sequência, assim. Não tá de todo ruim, não. DeAnthony Melton é muito importante ter o DeAnthony Melton saudável, cara.
É muito importante ter o DeAnthony Melton saudável. Muito, 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 muito. Talvez dos melhores fatores desse time é o DeAnthony Melton estar saudável. Coisa que a gente não viu ainda nesse time. Natal contra Klay Thompson que tá horrível. Jogo que o Anthony Davis saiu machucado também. Todo jogo de Natal o Anthony Davis sai machucado, parece. É uma boa vitória para levar o time a 16-15. Tá um recorde positivo e pensou, agora vai. Agora vai. Agora vai. Até chegar o jogo de ontem, que olha... Caraca, vão ser incompetentes assim lá no Canadá, que onde foi o jogo. Caramba. Vão ser incompetentes assim lá longe. Gastaram um jogo de 39 pontos do Curry. Quinten Post arremessou só 2 vezes e parou, não sei porquê. Acho que Steve Kerr tá dosando bastante a minutagem do Post. Jimmy Butler, caraca, o Jimmy Butler no quarto período foi, olha, um dos piores jogadores que eu já vi. O Gary Payton, vontade de largar tudo vendo. Outro jogo bom do Podziemski, mas assim, o time tava ganhando de 12. Faltando 7 minutos, não, 7 minutos, o time não sabia cobrar lateral. O time não sabia avançar para a quadra de ataque. O time não sabia. A estratégia do Toronto Raptors era forçar a marcação-pressão na quadra perto da cesta dos Warriors e conseguia roubar a bola. Teve umas 3 roubadas de bola seguidas, que fez a cesta, coloca 2 em quem vai levar a bola. Normalmente quem estava levando a bola era o Gary Payton, ou o Post, ou o Green, e tava roubando, e tava fazendo cesta. Aí o mental do time foi embora. Sinto que os Warriors perdeu esse jogo naquela sequência de turnovers. O mental foi tudo embora. O Scott Barnes pegou 25 rebotes, exatamente 25. E já já a gente chega nisso, já já a gente chega. Porque chegou uma hora que você tava vendo, né? O Scott Barnes pegar um rebote atrás do outro. Você pensa, tá, o Al Horford tem 17 minutos só, mas ele tem 7 rebotes. Ele foi o líder do time em rebotes, com 17 minutos. Por que não colocar ele para jogar? Tá? Só para ter uma ideia, os Warriors fechou muito tempo o jogo com Curry, Podziemski, Will, Jimmy e Draymond. 5 anões, né? 5 anões comparado à equipe normal de basquete, principalmente essa equipe do Toronto. 5 anões. E você vê rebote atrás de rebote. O que ele faz? Ele troca o Will pelo Gary Payton, que é pior ainda, que é mais inútil ainda, que só teve um rebote. E outro time lá, e o Tracy Jackson Davis no banco, e o Gui Santos no banco. De rebote em rebote, o Toronto levou o jogo para prorrogação, e aí na prorrogação foi um massacre assim, poucas vezes visto, 19-5 na prorrogação. Os velhos já não tinham mais perna, os guerreirinhos já não tinham como assimilar tanta correria, tanto rebote ofensivo. Teve uma hora que largou de mão. Largou de mão. Teve uma hora que o Steve Kerr tirou os cobra na prorrogação, que já tinha acabado. Largou de mão. E assim, foi muito revoltante, porque o time conseguiu outra maneira de perder jogo. Eu falei há uns vídeos atrás, esse time me impressiona. É impressionante o quanto esse time consegue diferentes formas de perder jogos. E ontem foi mais um. Moses Moody 1 de 6. Moses Moody. Quero ver o que a gente vai fazer aqui nessa tier list. Que
E já já vocês vão ver por aí. Quero ver o que eu vou decidir com você, ô Moses Moody. E chegamos hoje, vitória contra o Brooklyn Nets. Toda sinceridade, se perdesse pro Brooklyn Nets também era papo de 50 minutos sem falar nada, cara. Jimmy Butler, bem do mais ou menos, mas ele cavou falta. Não tava querendo o jogo. Era outro jogo do Jimmy Butler omisso. Curry com 27. Outro jogo bom do 3 Jackson Davis. Moses Moody, 1 de 8. Caraca, Moses Moody. Pô, eu sou um defensor do Moses Moody, cara. Eu sou um defensor do Moses Moody, mas, pô... Aí tu não me ajuda, né? Tu não me ajuda. Aí tu não me ajuda. O Quinten Post só jogou 5 minutos, cara. Por quê? É sério que só tá errado. Isso aqui não jogou só 5 minutos. Tá errado. Com certeza. Ele não jogou mais que 5 minutos. Pelo menos tomara. Cara, D'Antoni Melton é muito importante. D'Antoni Melton, cara. D'Antoni Melton é muito bom, cara. Ele foi feito pra jogar nesse sistema do Steve Kerr, cara. Que é loucura. O Melton é louco no ataque. É biruta no ataque. Às vezes dá raiva. Mas quando ele escolhe os arremessos certos, ele é muito bom jogador. Eu pensava até que ele seria o titular no lugar do Moses Moody. E talvez ele seja. Talvez ele pegue esse lugar aqui na posição 2, na posição de SG. É real, talvez. Talvez o Steve Kerr falhe alguma coisa, né? Não sei. Ao vivo aqui, depois de acabar o jogo, não teve fala nenhuma, pelo menos até agora. Cadê? Tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui, não tem nada. Tô vendo aqui, não teve nada de entrevista, nada de nada. Então, assim, é ver o que o Steve Kerr vai fazer com essa rotação. Hoje ele colocou todo mundo em quadra, menos o Kuminga. Assim, ficou claro que o Kuminga não faz parte mais da equipe. Não faz, não vai jogar nunca mais para os Warriors. Isso aqui, cravo para você. Kuminga nunca mais vai vestir essa regata aqui, essa regata dos Warriors. Ele nunca mais, nunca mais, nunca mais. Se ele não entrou hoje, que era back-to-back, depois do time ter viajado de um país para o outro, ele nunca mais vai jogar. Nunca mais vai jogar. Nunca mais vai jogar. Outro bom jogo do Will. Pat Spencer foi bem. Gary Payton, meu pai amado, Gary Payton. Buddy Hield, meu pai amado Buddy Hield. Gui, ele. Tu é Brasil, Gui. Mas, olha, Gui. O que você está fazendo com o torcedor brasileiro? Vamos. Isso foi bem pocket esse aqui para falar dos 4 jogos, porque, pô, se o time fosse bom ia ter o que falar, e se o time fosse ruim ia ter o que falar. O time é médio. O time é médio. E para provar que o time é médio, o time tá em 8º. O time tá mais perto da 9ª colocação do que da 7ª. O time é médio, o time é mediano. Vai falar o quê? O time é mediano? O time é bom o suficiente para ganhar? Não. O time é ruim o suficiente para ir para loteria? Também não. Ele vai fazer o quê? Que troca que vai mexer isso? Tá falando de troca de Anthony Davis. Eu duvido, cara. Duvido que vão trocar pelo Anthony Davis. Duvido. Gostaria? Gostaria. Ia envolver o Jimmy Butler numa troca pelo Anthony Davis? Claro. Queria bastante, bastante assim o Anthony Davis. Para acabar com o quinteto baixo, né? Eu sei que não ia acabar, mas... Pô,
estavam falando de Michael Porter Jr. também. Trey Murphy, mas o Pelicans que tá jogando agora tá pedindo ouro pelo Trey Murphy. Só sei que uma troca vai acontecer, isso eu garanto. Isso eu garanto, porque não, o Kuminga não pode ficar nesse time. É óbvio que ele vai ser trocado. Ele pode ser trocado a partir do dia 15, né? Então, acho que ele já pode ser trocado agora, mas vão esperar o dia 15 para trocar ele. Vamos para tier list? Vamos para tier list? Tier list aqui, ó. Tier maker aqui. Tá aqui todo mundo. Tá todos os guerreirinhos aqui. Tá, inclusive tá atualizado ali, ó. Colocou esse aqui do Oklahoma, que é contrato de 2 vias, né? Que ele joga no Santa Cruz e também nos Warriors. Quem que é? É o Malev Lyons. E tá falando que o Jackson Roy e o Alex Turrey foi mandado embora, né? O Turrey é esse aqui, que era um novato contratado, mas assim, já foi mandado embora, já vai no Rua também. E o Jackson Roy aqui já tá no Rua também. Só três margens, né? Só 3 rótulos. Fica significa que eu quero que ele fique. Para ficar tem que melhorar. Autoexplicativo, para ficar tem que melhorar. E rua, urgente. Deixa eu até colocar um. Não, o que eu fiz? Ah, deixa eu, deixa eu copiar e colar. Rua, urgente. Aqui já tá os dois, né? Porque os dois já foram. Vamos começar pela a ordem. A ordem que tá aqui, a ordem, eu não coloquei essa ordem. Eu não coloquei essa ordem aqui. Tá na ordem aleatória. Gary Payton. Isso tudo baseado na temporada atual. O torcedor não aguenta mais o Gary Payton. A verdade é essa. O torcedor tá com raiva do Gary Payton. Não importa se ele vai bem, não importa se ele vai mal. O torcedor não quer ver mais a cara do Gary Payton. Só que tem um porém. O Gary Payton é homem de confiança do Steve Kerr. Sabe, para quem acompanha futebol, sabe o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti? Sabe o Richarlison? É muito parecido a relação dos dois com a do Gary Payton e a do Steve Kerr. Não importa como está a rotação, não importa quando, se é final da NBA, se é jogo 1 da temporada regular, o Gary Payton sempre vai ter os seus minutos. E não importa se estiver bem ou mal, o Gary Payton vai jogar. Isso diz muito sobre o elenco dos Warriors? Diz muito sobre o elenco dos Warriors não ter alguém que faça o que o Gary Payton faz. Ah, mas o que o Gary Payton faz? Só defende. Ele só defende. Ele tem a altura de quem? Do De'Anthony Melton. Ele é menor que o Podziemski, sim, ele é menor que o Podziemski, mas ele está marcando o pivô. Ele está marcando o pivô. Ele está marcando o LeBron James, o Gary Payton. Porque ele é marcador. A função dele é marcar. Ele consegue marcar a posição 1, 2, 3, 4. Se pedir para ele marcar alguém da posição 5, ele vai marcar também. O Steve Kerr coloca ele muito pela versatilidade, mas tem horas que você não nota que o Gary Payton tá lá. Tem horas que ele consegue uma roubada, que ali, uma enterrada, pô, show, legal. Na maioria das vezes, ou ele tá atrapalhando, ou você não percebe ele na quadra. Então, assim, o Steve Kerr quer que ele fique. O Steve Kerr tem 8 bonecos na cabeça dele que ele tem a confiança. O Gary Payton é um deles. Mas é rua. É rua nele. É rua, não tem pra onde correr. Não dá os playoffs você colocar o Gary Payton para jogar.
Ah, qual que é a solução para marcar o Austin Reeves? Coloca o Gary Payton para marcar o Austin. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Daqui a pouco a gente vai chegar em quem tem que ser o defensor principal de perímetro. Daqui a pouco, ou tinha dois que tinham que ser, mas um ajuda, o outro é bem bom. Rua, dito isso, rua. Kuminga, tinha que ter a tabela Kuminga. Tinha que ter a tabela Kuminga. Abaixo da rua, a tabela Kuminga. E eu falei, quantos vídeos eu falei no início da temporada, quando a temporada dos Warriors parecia estar bem boa, que o Kuminga estava inteligente, que a gente estava vendo um adulto Kuminga, Kuminga diferente. Não é o caso mais. Kuminga teve uma lesão que tirou ele bastante tempo de quadra. E o Kuminga é assim, quando ele volta de lesão, ele volta 300 vezes pior. E fica muito fácil do Steve Kerr tirar ele da rotação, mas é muito fácil. Na cabeça do Steve Kerr é simples. Se alguém tá mal, ele não merece minutagem. E se alguém volta mal, menos minutagem ainda. E já ficou aberto que o Kuminga não gosta do Steve Kerr, então, pô, pronto, tá aí. A receita pro Kuminga não jogar mais. Pronto. Muito fácil. Bom para todas as partes. Kuminga não quer mais o Steve Kerr. Steve Kerr não faz questão de colocar o Kuminga para jogo. Pronto. Fechado, fechado. Agora ele tá aí, no banco, 80 jogos seguidos sem entrar, só esperando para ser trocado. Tá sentado no contrato dele. Tá errado? Não, com 24 milhões no bolso, tá errado. Mas assim, claro que o Kuminga quer jogar. O Kuminga tá muito frustrado no banco. Toda hora que corta pro banco, sempre mostra o Kuminga lá. Ele não tira nem a camisa de aquecimento. Não tira nada. Então assim, é rua o quanto antes. Esse aqui, olha, se eu pudesse eu deixava esse aqui pro final, mas vamos falar do Jack Harlow, vamos falar do Brand Podzenski. Ó, outro que o Steve Kerr tem bastante confiança, tá? Já são dois bonecos aqui, esses dois aqui, o Steve Kerr tem bastante confiança. Só que o Podzenski vai inaugurar o quadrado, o quadrante amarelo para ficar tem que melhorar. Podzenski fez um baita ano de calouro. Só que aí ele fez um péssimo segundo ano. E aí ele faz um péssimo terceiro ano. E aí, caramba, porque, o que o Podzenski está fazendo na equipe? Ele não ajuda. Ele atrapalha. Por que o Podzenski está fazendo na equipe? Eu também não sei. Mas a pergunta é, quem que vai jogar no lugar do Podzenski? Você quer o Pat Spencer no lugar do Podzenski? Eu não quero. Tá, o Podzenski é horrível, tá sendo horrível. Mas eu prefiro ele do que o Podzenski. O Podzenski tá tendo uma sequência boa. Até o último jogo, até esse aqui, que 7 pontos, 3 de 6, 2 rebotes do assistente não é ruim. Longe de ser ruim. Não é ruim. Tá, mas tem que melhorar e muito, e muito. Tá muito para colocar aqui por causa do extra-campo que ele falou. Ele falou que quer a chave do time quando os caras aposentar. Ele falou que quer ser o Curry no futuro. Ele falou que queria estar nas Olimpíadas de 2028. Caraca. Cada vez que eu falo mais, dá mais vontade de colocar ele no rua urgentemente. Mas, pô, eu quero dar esse último lastro de confiança no Podzenski. Ele tá tendo uma sequência boa. Agora, se
Se for para melhorar o time e ele estiver envolvido numa troca, que troque agora. Que toque o telefone agora pro Mike Dunleavy e aceite uma troca envolvendo o Podziemski. Mas aí o time não teria armador reserva. Ou o armador reserva seria alguém de contrato de 2 vias, que está lá em último, Pat Spencer. Então, assim, para ficar tem que melhorar. Mas, eu já falei, o Steve Kerr, para ele, homem de confiança. Homem de confiança. Esses dois ainda, inclusive, são os primeiros a entrar do banco. Normalmente, hoje não foi o caso, Podziemski e Gary Payton são os primeiros a entrar vindo do banco. O Kerr tira normalmente o Butler e o Post, coloca o Podziemski e o Gary. O Will fica assim, a escolha 56, mostrando o basquetebol de gente grande, mostrando um baita basquetebol novato. E não fez sentido o Steve Kerr deixar ele mofando no banco durante, sei lá, 5 jogos seguidos, 6 jogos seguidos. E qual que foi o motivo, né, a resposta do Steve Kerr? Foi para dar moral para os veteranos, foi para dar mais confiança para os veteranos. Enquanto o Will ficava no banco, quem jogava era Buddy Hield. Buddy Hield. Buddy Hield tijolando, Buddy Hield 0 de 3. No jogo que o Will volta contra o Phoenix Suns, ele faz 20 pontos em o quê? 20 minutos? Cadê? Esse aqui. Ele que salva o time da derrota, ele que dá um tchan a mais na equipe. 19 minutos, 20 pontos. Nesse jogo, inclusive, o Buddy Hield não joga. Então, assim, é alguém bastante importante. É novato ainda, então os erros que a gente vê ele fazendo no quarto período tem muito do medo, de esse é meu momento de arremessar, esse não é meu momento de arremessar, e se eu errar, a torcida vai ir para cima de mim, vai acabar comigo, o Steve Kerr não vai me colocar para jogo, agora eu só vou ver jogo na temporada que vem, eu não vou jogar nos playoffs, então é normal. O Will Richard está com medo quando chega o quarto período, quando chegam os momentos importantes, ele não arremessa, ele acaba refugando, ele acaba tentando um passe extra e acaba cometendo um turnover na maioria das vezes. Mas é um primeiranista. E digo mais, não dá para a bola do jogo cair no Neil Richard. Todo respeito, tá baita temporada. Não dá para a última bola do jogo cair no Neil Richard. A última bola do jogo tem que cair na mão desse aqui. E, inevitavelmente, tem que ter na mão do Jimmy Butler também. Mas já já a gente chega lá. Já já a gente chega lá. Já já a gente chega lá. Moses Moody. Eu falei, eu sou um defensor de Moses Moody. Eu acho que o contrato do Moses Moody que ele assinou é um dos melhores custo-benefícios da liga inteira. Contrato de 10 milhões, 11 milhões e 12 milhões é um baita contrato com o Moses Moody, só que ele tem que jogar. E não é jogar a minutagem, tá? Porque é outro, tá? É o terceiro homem de confiança do Steve Kerr. Só que ele não aproveita a chance. Ele não agarra a chance. A função do Moses Moody é simples. É defender e matar a bola. E nessa temporada, como é que ele tá na questão de matar a bola? Deixa eu pausar os vídeos aqui. Como que ele tá na questão de matar a bola? 41% do arremesso total, 38% para 3. 38% para 3 é mais que a média da liga. É mais que a média da liga. Eu até achava que era menos, papo de 34, 33. É porque o Moses Moody é inconstante. Essa é a palavra desse time, inconstância.
Todo mundo aqui é inconstante. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Os que estão aqui é inconstante. Esse é um dos principais inconstantes de toda a liga. Moses Moody também. E esses dois é a cara do pra ficar tem que melhorar. Porque se tiver uma troca e no pacote poder colocar esses dois aqui, podem ir. Podem ir, dependendo, claramente, se não estiverem assaltando os Warriors e for uma troca horrível para os Warriors, por que não mandar os dois? Não deu certo. O draft de 2021 não deu certo. Não deu certo. A escolha 7 e a escolha 14 não deu certo. Não deu certo. Tem que aceitar que não deu certo. Para o Moses Moody dar certo, tem que ser 40% da bola de 3. Todo jogo. Todo jogo tem que ter constância. Todo jogo. Os seus 12 pontos por jogo. Todo jogo. Todo jogo. Todo jogo. Tem jogo que ele faz 20, tem jogo que ele faz 5. Tem que ter constância para estar na rotação do Steve Kerr. E não é o que ele traz, ele não traz constância. Ele traz uma versatilidade ótima, traz uma versatilidade ótima. O Steve Kerr coloca ele para jogar de ala pivô por causa da versatilidade dele. A envergadura dele é comparada com a envergadura do Draymond Green. Tem quase o mesmo tamanho, talvez ele até maior. O Steve Kerr coloca ele para jogar de ala pivô. E se ele ganhasse mais uns pesos, ele era pivô desse time também. O Steve Kerr coloca ele para jogar de ala pivô. Caraca, Moses Moody poderia. Nossa. E arremesso livre que ele arremessa também, cara. A maioria das vezes ou é livre, ou é um visual bastante bom, uma janela bastante boa de arremesso. Não pede para ele criar arremesso, porque criando arremesso ele é horrível. Quando tem que colocar a bola no chão e criar o seu próprio arremesso, ele é horrível nisso. Horrível. Não era, tá? Não era. No primeiro ano ele era um bom criador de arremesso, mas ficou moldado para ser o famoso 3 e D. O que é o 3 e D? Bola de 3 e D de defesa. Ele ficou moldado para ser isso. Ele ficou moldado para ser isso. Buddy Hield é rua. Talvez o principal aqui, tirando o Kuminga da rua. Caraca, ele é pago para arremessar, cara. Ele é pago. A única coisa que o Buddy Hield é bom no papel é arremessar de 3. E ele não está sendo bom arremessando de 3. Se ele não é bom arremessando de 3, ele não é bom em nada. Se ele não é bom em nada, ele não tem que jogar. Simples assim. Mas acho que o Steve Kerr viu isso e tá tomando as devidas providências, né? Sem colocar ele para jogar. Hoje foi um caso à parte, né? Hoje foi back-to-back, como eu falei, indo do Canadá para o Brooklyn, né? Então ele colocou todo mundo para jogar menos o Kuminga. Que é hilário. Todo mundo jogar menos o Kuminga. É hilário. D'Anthony Melton, poupa tempo, tem que ficar muito importante. O fator X para esse elenco é outra equipe com o D'Anthony Melton bem saudável, cara. É outra equipe. É outra equipe. É outra equipe. E é outro que ainda bem que tem a confiança do Steve Kerr. Ainda bem. Ainda bem que aceitou o contrato de volta. Ele precisa estar saudável para esse time. Precisa estar saudável para esse time. É um defensor de ataque de perímetro. Ou seja, o seu Kyrie Irving, quem que vai estar lá? O DeAnthony Melton. O Jamoran, quem que vai estar lá? DeAnthony Melton. Austin Reeves, DeAnthony Melton. O Shea, DeAnthony Melton. Então, assim, ele é muito importante. Tá? Sem falar que consegue matar a bolinha de 3, tem que matar a bolinha de 3, tá? Não vou falar aqui que ele está sendo bom na bolinha de 3, porque ele não tá, tá bom? 16% na bola de 3 é uma aberração de ruim. Se tivesse alguma coisa a mais para ajudar ele, é essa bolinha de 3. Porque olha, a D'Antoni, tá muito complicada a situação. Muito complicada a bolinha de 3. Tirando isso, ele ajuda defensivamente como ninguém. Como ninguém.
O vendedor de café, que tem uma loja de café, tem que ficar, cara. Não vai ter, não tem jeito, cara. Cara, você aí que goste ou não do Jimmy Butler, ele tem que ficar, cara. Ele tem que ficar, não tem essa, cara. Ah, mas ele é omisso, sim. Ah, mas ele não chama a responsabilidade, sim. Mas ele é outro jogador. A gente viu nos playoffs. Se você é torcedor dos Warriors, você viu o que ele faz. Quando chega em maio, quando chega em junho, quando chega em abril. É outro jogador. Com a rotação mais curta, quando ele sabe que ele tem que jogar a bola na rede, no barbante, ele faz isso. Caraca, não é possível que eu tenho que desenhar. Cadê? Principal jogo. Cadê? Cadê? E vou trazer um jogo que teve derrota, tá? O principal jogo do play-in, né? Que não foi o play-in no caso. 48 minutos de Jimmy Butler, tá bom? Com prorrogação. 30 pontos. 30. 30 pontos. Cara, quando... Eu falo, quando é hora de decidir, o Jimmy Butler muda o semblante. Ele pede jogo. E ele perde o jogo, não tem jeito. Se ele não pedir jogo, se ele não for omisso, esse time é varrido. É 4-0 pro adversário. E não. A gente passou do Rockets com a ajuda de quem? Do Jimmy Butler. Machucado, tá? O playoffs que o Jimmy Butler faz, ele faz machucado. Todo. Do jogo 1 até o jogo final contra o Minnesota. Ele faz tudo isso machucado. Tem que ficar, cara. Ah, mas ele ganha 54 milhões para fazer 20 pontos. Sim, sim, correto. Correto. Então, assim, se for para trocar ele pelo Anthony Davis, beleza. Se não, mantém ele aqui. Anthony Davis é outro nível de jogador quando tá 100%. É outra coisa. Outra coisa. Tô falando de Anthony Davis, um dos alas pivôs mais habilidosos da história do jogo. Mas, se não for por ele, não tem por que mandar o Jimmy embora. Não tem por quê. Sinto muito, Gui. É rua pra tu. Rua. Rua pra tu. A raça brasileira. A inteligência do Gui Santos, que às vezes ele é meio burrinho, às vezes. Mas a maioria das vezes ele sabe o seu papel. Ele sabe que o papel dele, ele passa a bola e ele vai pro corner. O papel dele não é arremessar, o papel dele é brigar em quadra. A briga brasileira. Verde, amarelo. Mas não dá, não dá, não dá, não dá. Precisa de mais, de só raça, precisa de mais. E ele não faz mais que isso. Algum momento ele vai lá, mata uma bolinha de 3 aqui e ali, mas não. Na maioria das vezes é um turnover, é uma falta. Mas, ó, elogiar aqui, te falar, ele é o menos que tem que ir pra rua entre todos esse aqui. É o menos, assim, é o menos. O que menos tem que ir pra rua, na ordem assim. O que menos tem que ir pra rua. A menos até que o Gary Payton. Esse aqui, contrário das vias, tá bom? LJ Cryer fez um baita jogo de pré-temporada, carregou contra o Blazers, show. Contrário das vias, tá bom. Al Horford. Cara, ninguém vai querer o Al Horford em troca. Ninguém. Ninguém. Quem que vai querer o Al Horford em troca? Ele vai ficar. E digo mais, para quem tem 40 anos, ele tá produzindo bem. Ele tá produzindo legal.
Ele tá produzindo bem. E digo mais, quando tá saudável, confiança nele. Confiança do Steve Kerr. Não tem jeito. Quando tá bem, é confiança do Steve Kerr, cara. Quinta Post, tem que ficar também. Ah, mas ó, melhore no aproveitamento, viu, Horford, tá bom? Melhore no aproveitamento, tá bom? Melhore. Cadê? Melhore, tá? Urgente. Urgente. Esse jogo contra o Mavericks carregou muito essa porcentagem para 33, porque antes estava 29, estava 28. Então, assim, melhore o Horford. Ele tem lesão de velho? Tem lesão de velho. Ele joga um jogo e descansa 20? Sim. Talvez esse seja o principal motivo dessa inconstância da porcentagem do Al Horford. Mas fazer o quê? Ele tem 89 anos. Vai fazer o quê? Tá velho. E por isso que ninguém vai querer, porque tá velho. Então ele vai ficar. Quinta Post, tem que ficar. Baita temporada defensiva vai fazendo com que me surpreendeu. Me surpreendeu a temporada defensiva que vai fazendo com o Quinta Post. O Quinta Post na temporada passada era um cone. Cone. Hoje ele tá bom. De bom para ótimo, não de bom para regular. De bom para muito bom. Ultimamente ele não tá matando bola? Não tá matando bola. Ele é meio soft, ele é meio molão, meio com medo, com nojinho. Sim. Ele é um pivô que não consegue fazer bandeja? Sim. Ele é um pivô que só tem bola de 3? Sim. Mas ele tem que ficar pro sistema, um pivô que espaça a quadra. Queria ver ele até. Ele é titular do time, ele é titular. Como é que um titular não vai ficar? Ah, mas o Moses Moody é titular e talvez não fique. Ponto para vocês. O Moses Moody é titular e talvez não fique. Esses dois têm que ir juntos até o final do barco, até a jornada do barco acabar. Não tem como trocar o Draymond Green, cara. Todo respeito. Se não for pelo Giannis, pelo Anthony Davis, não tem como trocar o Draymond Green. Eu nunca, nesses meus 9 anos torcendo pelos Warriors, eu nunca imaginei que o Curry ia ficar sozinho no barco. Ah, mas o que é ficar sozinho no barco? Ele não se aposentar e o Draymond e o Clay estando em outras equipes. Eu nunca imaginei isso, mas nunca. A única coisa que eu imaginei é o Curry se aposentar e o Draymond Green se aposentar. E o Clay em outro time, o Clay dirigindo o barco, ele se aposentando também. Mas o Curry jogando nos Warriors e o Draymond Green e o Klay Thompson em outra equipe nunca. Jamais, cara, jamais. Jamais eu ia pensar em alguém saindo do barco. Jamais. A temporada do Draymond Green é boa? Não. Não. A temporada do Draymond Green não é boa. E do Curry eu não falo, porque 38 anos ele vai fazer. E é uma baita temporada do Curry, cara. Dá dó. Dá dó do Curry. Dá dó do velho. Dá dó. Dá muita dó ver o Curry tendo que carregar todo mundo e o time perder. Ele fazer 40 e o time perder. Tem uma estatística que o time está 4 vitórias e 6 derrotas quando ele faz mais de 30. Ou seja, quando ele faz mais de 30, o Golden State Warriors venceu 4 e perdeu 6. Isso não pode. Não pode. Os dois aqui tem que ficar até o final disso tudo. Não interessa se tiver sendo expulso, dando soco em todo mundo. Tem que ficar. O irmão do Curry tem que ficar também, porque ele não jogou ainda. Ele jogou um jogo. Um. Contra o Oklahoma lá, que iludiu todo mundo, que ele foi muito bem contra o Oklahoma. Cadê? Cadê? Cadê o jogo? O time perdeu, mas cadê?
E faz tempo, hein? Faz tempo pra caramba. Cadê? Aqui, foi dia 3, tá? Foi dia 3. Ele não jogou mais desde então. Não jogou mais. Ele veio do banco e fez 14. Um arremesso só. É arremessador. É arremessador. E a gente não sabe. A temporada do irmão do Curry, do Seth Curry, é uma incógnita. Incógnita. Coloca ele pra ficar. Tracy Jackson Davis. Tchau. Ele tá melhorando, tá? O Tracy Jackson Davis tá tendo uma reta final de 2025 boa. Concordo, não vou mentir, não tô achando ruim. Mas ele tem que melhorar. Ou então é rua. Ele virou o segundo pivô oficial, né? Terceiro, no caso, porque o primeiro é o Post e o segundo é o John Green, tá? Querendo ou não, o John Green ainda é o segundo pivô desse time. Muitas vezes fazendo o papel de primeiro, tá? Se pegar a estatística, tem mais momentos do time sendo o Draymond Green de pivô do que o Post. De verdade. De verdade. Então, o Trey Jackson Davis para terceiro pivô, além de me irritar muito, é rua. É rua. E o Pat Spencer? Contrato duas vias, cara. Contrato duas vias. Para ficar tem que melhorar. Para ficar tem que melhorar. Ah, vou colocar o Trey Jackson aqui também. Vai, pronto. Assim, caraca, mas não pode o Gui. Não, tem que estar no mesmo. Tem que estar no mesmo. Pat Spencer teve uma sequência de 4 jogos quando o Curry não tava. Que ele, cara, que ele foi muito bem. Assim, muito bem. Muito, muito bem. Só que assim, é contrato de duas vias. Ele não tem contrato garantido. E a minutagem dele está restrita agora. Ele não tá ganhando mais 20 minutos. Ele tá ganhando 10. Então assim, ele não tá na rotação mais. Ele não tá. Ele não tá na rotação mais. E ele é o terceiro armador. Queria que tivesse um terceiro armador veterano para chamar liderança, jogar aqui e ali. Queria, mas é o Pat Spencer fazer o quê? É o professor Pat Spencer e seu bigode, um jogador de lacrosse. Tá, mas ó, os 8 de confiança. Vamos tirar o. Ó, os 8 de confiança do Steve Kerr são. Se dependesse do Steve Kerr, vamos deixar todo mundo aqui. Os 8 de confiança do Steve Kerr. Talvez são 8 ou são 7. Esses dois aqui. Potts, Gary, Jimmy, DeAnthony, Al Horford e Post. Te falar, ele tem mais confiança no Moses Moody do que no Al Horford. O Steve Kerr não confia no Al Horford por causa da situação dele. Não confia. Não confia. Só que pra torcida, olha como é louco. Pro Steve Kerr, o Gary Payton é homem de confiança, tem que ficar. É rua nele. Podziemski, se tiver como trocar, troca nele. O Will fica. Moses, se tiver como trocar, troca. Então, assim, é um time muito inconstante, cara. Muita coisa. Muita coisa. Então, assim, esse é o resumo dos Warriors, tá? Pra mim, quem tem que ficar? Curry, Draymond, Jimmy, D'Anthony Melton, Quinton Post, Will Richard e Al Horford. Pra ficar, tem que melhorar. Potts, Moses e Pat. Rua, urgente. O menos é o Gui, vindo de Tracy Jackson, Gary Payton, Kuminga, Buddy Hield. Ah, e pra mim o Seth Curry fica também, tá? Porque a gente não viu muito do Curry, do irmão do Curry, o Seth Curry. E o Buddy Hield, sendo o Kuminga quem tem mais que ir embora. Certo? E assim encerra o último Pod State Warriors do ano, tá? Até 2026. Acabou os Warriors em 2025? Não, dia 31 tem mais.
dia 31, 3 horas da tarde, tem mais, né? Mas, de Pod State Wars, o ano se encerra aqui.